que não tá jogando. O melhor é sempre o que tá no banco? É o mesmo problema da lateral direita do Flamengo? Melhor é o que não Pará tá jogando. ou Rodinei? Rodinei ou Pará? Né? O que tá no banco é o melhor. O fetiche é esse. Vamos Né? desejar quem não tá jogando. Será que em números a gente consegue traduzir essa disputa? Diego vai voltar, né? É o que está indicando. É o que está indicando o andar da carruagem lá no Flamengo. Olha, os dois já estão num nível assim bem parecido, né? Que a gente pode partir para uma comparação, né? O Arrascaeta fez 22 jogos, o Diego 23. O número de minutos em campo ainda é maior para o Diego, mas nada. Chama atenção o número de cartões amarelos do Diego, né? Não sei se a pilha de estar brigando pela posição. Eu acho Acho que explica a característica defensiva. Acho que o Tem Diego que ajudar mais na marcação. ajuda muito mais. Acho que é a principal diferença para mim é que o Diego compõe muito melhor, ajuda mais a marcação do que o Arrascaeta. E muitas vezes é o cara que mata o contra-ataque. E andou entrando muito pilhado em alguns jogos, né? Foi Libertadores, né? Ele e o Gabigol muito pilhados. Tem mais gols e menos assistências. Então, quando a gente faz ali um cálculo de participação nos gols, tá bem parecido, né? 13% para o Arrascaeta, 15% para o Diego. E o aproveitamento em campo do Diego é superior ao do Arrascaeta. Esse aproveitamento é um cálculo levando em conta números do jogo, né? Mais ou menos ali os critérios que a gente usa também para pontuar no Cartola, né? Então, o Diego passa dos 70 e o Arrascaeta está mais perto dos 60. É uma briga aberta, o Abel vai ficar mesmo alternando entre os dois, isso é produtivo? Como é que vocês veem isso, hein? Não parecia, né? O que estava mostrando o Abel nos últimos jogos é que o Flamengo tinha encontrado uma equipe titular ali. É ruim falar titular porque tem mais jogadores que entram na equipe, mas os 11, o Abel já tinha parecido que ia tentar entender o entrosamento desse time. Mudou ali em algum momento o posicionamento do Gabigol, não funcionou muito, ele voltou pro Gabigol mais na área, o Bruno Henrique fora. Parecia que tinha encontrado o time do Flamengo para iniciar as partidas. E agora dá a entender que vai voltar com o Diego. Eu sinceramente, não gosto muito, não. Acho que quanto mais entrosamento você adquire, a menos que o jogador esteja muito mal, e aí, ou o outro esteja muito bem, acho que o Diego entra bem nos jogos em que vai com a equipe reserva, mas não sei se o suficiente para você mudar de novo o meio-campo do time. Mas a gente não admira os clubes europeus pela capacidade que eles têm de mexer na formação e manter o nível de jogo, o entrosamento. Será que isso não é um trabalho que pode ser feito aqui também? Principalmente se a gente pensar em clubes de maior investimento, como Flamengo, Palmeiras. A gente se pega sempre louvando esse modelo europeu, né? Acho que é o ideal. A gente não tem essa cultura de fazer isso. E quando é no caso do Flamengo, já vira uma intriga internacional. Não vira só... Tem um fetiche do 1 ao 11 aqui, né? De ter que ter o time titular. Mas sabe o que eu acho que por que não funciona? Porque a gente não tem esse hábito em todas as partidas. O que acontece no futebol europeu é que você não bota o time reserva pra jogar no Brasileirão, Verdade. completamente reserva, que é o que o Flamengo faz. Você tem outros 11, né? Pra dizer, você vai girando ali com muita sabedoria. Você né? usa alguns jogadores mantendo o nível, mas você mexe 3 posições aqui, no próximo, que é mais ou menos o que o São Paulo tentou fazer e não funcionou muito contra o Palmeiras. Mas assim, mexer algumas peças porque você tem uma sequência grande de jogos. Aqui a gente não faz isso. Você joga Libertadores com um time e o Campeonato Brasileiro com outro. E aí você ficar trocando uma peça daqui pra lá não vai te trazer um entrosamento melhor, não vai te trazer benefício, a menos que você tenha alguém indo muito mal, que não tá entrando. Você até leva pro segundo tempo ali, tá no banco, à disposição o time, né, alguns titulares para resolver um drama de última hora, mas não se faz bem isso mesmo. Agora, na comparação entre os dois, não sei se vocês pensam como eu, o Diego me parece um cara mais constante, e o Arrascaeta parece ter um potencial maior, até porque é mais jovem e tal. Você imagina um cara que vai conseguir render mais do que o Diego. Só que o Diego tem um nível de atuação mais linear. Você já meio que sabe o que esperar dele quando ele entra em campo. E o Arrascaeta não consegue manter essa... Na Copa do Mundo, por exemplo, ele teve 40 minutos em campo. E a Copa do Mundo, até o próprio Tite deu entrevista sobre isso, dizendo que foi uma das coisas que ele aprendeu. Na Copa você não pode hesitar 1 minuto para tomar uma decisão. E o Tabárez, técnico do Uruguai, como já é mais rodado em Copas do Mundo, já passou por... Parecia já saber disso. Ele deu 40 minutos para o Arrascaeta, não entregou o que estava esperando. Ele já tirou. Foi para o banco, trocado por um lateral esquerdo, quase um lateral esquerdo. Entrou o Laxalt no lugar dele para formar uma linha de 4 mais defensiva. E o Arrascaeta não voltou mais. Tabárez achou que o Uruguai se acertou daquele jeito e acabou. Ele não tinha sido tão brilhante na seleção quando estava sendo no Cruzeiro, mesmo nos amistosos que ele disputou.
Então, isso também já não deixa o treinador com tanta paixão pelo jogador na seleção. A entrega era diferente. Então, acho que isso já pressionava também. Tudo bem, seleção é outro nível, mas e no Cruzeiro? Outro clube brasileiro, aí é uma comparação mais próxima que a gente tem, né? Fez uma boa temporada, mas ele dividia a responsabilidade com o Thiago Neves. E ele também não... Eu acho que ele apareceu mais tenho a sensação de que ele apareceu mais nos jogos decisivos, e alguns deles foram contra o Flamengo, né? Ele fez um gol no 2-0 aqui do Maracanã, pela Libertadores, né? Foi. Primeiro jogo aqui. Que acabou influenciando nessa obsessão de trazê-lo de toda maneira. Mas que o Diego passa aquela ideia do jogador mais enérgico e que tá ligado, que se joga, que... Embora o Arrascaeta seja muito mais eficiente, eu acho, mas passa aquela coisa do jogador frio, que desaparece em alguns minutos do jogo. Quando o time perde, é excelente jogar a culpa no Arrascaeta, porque parece frio, não parece com aquele, digamos, aquele espírito do Flamengo e etc. O Diego não, tem aquele espírito de se jogar na placa de propaganda lá, mesmo com algumas coisas inúteis, né? Mas passa a imagem de uma energia de sobra. A torcida do Flamengo criou a expressão carrinho do Nélio. O Nélio era um jogador dos anos 90 que tinha muito esse negócio da raça, era um jogador mais útil do que... Isso é uma ilusão que a torcida cai, né? E ele dava uns carrinhos na linha lateral, assim, que não se... A torcida cai nessa ilusão, né? Nós amamos cair nessa ilusão do cara, do grande cara aguerrido, quando às vezes é um guerreirismo pro nada, né? É um carrinho desleixado lá para placa de propaganda e tal. Eu acho que os treinadores o treinador diria, o Diego é mais tático. Mais tático? Porque eu acho que o Diego, ele compreende bem as funções que ele faz e muitas vezes ele muda um pouco. Às vezes ele é o segundo homem, às vezes ele joga ali mais centralizado, um pouco mais aberto, mas isso é mais difícil. O Arrascaeta, eu acho que às vezes ele tem dificuldade, principalmente quando ele tem que centralizar mais. Não era como ele estava acostumado a jogar no ano passado. Eu acho até que ele fez um bom brasileiro pelo Cruzeiro. Mesmo no final tendo se destacado mais, ele foi muito regular ano passado no Campeonato Brasileiro. No Flamengo ele tem tido mais essa dificuldade. Eu acho que por isso... Mas você pega os números, são bons, né? Bom, eles são diferentes também, né? Porque às vezes o jogador pode ocupar a mesma posição no campo, mas exercê-la de uma maneira diferente. Por exemplo, você vê o Diego recuando muito mais para buscar a bola, né? Cobrindo uma faixa maior do campo. O Diego conduz a bola pelo campo, se desloca mais. O Arrascaeta, ele joga mais pertinho da área, pensando naquela bola enfiada, que é uma característica boa que ele tem, né? Ele sabe achar aquele passe ali para deixar o centroavante livre. É diferente também. Não sei se é... Eu não consigo resolver o dilema, não. Vocês têm um voto assim? Cara, eu votaria no... Assim, eu votaria no meu time... Na nossa tarde, ó. Diego, Arrascaeta ou Diego? No meu time joga o Arrasca. Ah, é? No meu jogo o Diego, porque com o Bruno Henrique na esquerda eu jogo com o Diego. Aí você já vê que a vida do técnico não é fácil. Eu jogaria com o Diego. Porque uma vem aqui e banca o Diego, o outro vem e garante o Arrascaeta, né? Ah, cara, mais técnico, mais leve, o Flamengo precisa disso... tem muita gente esforçada já no Flamengo para ainda precisar. Mas tem uma do Diego também que é muito boa. E eu acho que você tem que também analisar quem combina mais com quem, né? O Flamengo hoje tem a velocidade do Bruno Henrique pelo lado esquerdo, a movimentação do Gabigol, não é um centroavante fixo, né? Então você tem que pensar também qual é o meio que se encaixa melhor com esses estilos, né? E você já tem pelo lado direito o Everton Ribeiro, que é um cara pensador de jogo, né? Inicia a jogada. É complicado, né? Mas dos dramas do Abel é o melhorzinho, né? Quem não queria essa dor de cabeça? Arrascaeta ou Diego? Difícil é lá no mundo do Pará. Veja bem, né? Para não citar nomes de jogadores, sem justo, vamos citar os nomes de time que o Filipão uma vez usou para dar um exemplo, né? Diego ou Arrascaeta não é Bambala ou Arimateia, né? Você tem dois bons jogadores para decidir, né? Tá muito bom. Um pereba contra um perna de pau. E normalmente você vai ter desfalques, você vai ter cartões amarelos, você vai ter expulsão, você vai ter lesões. O Diego, por exemplo, não estava disponível na última partida, né? Do Campeonato Brasileiro. O Abel não pôde usar. Contra o Corinthians, não foi? E agora você recentemente teve a questão do Cuéllar também, enfim. Então, são alguns jogadores que vão naturalmente não estar à disposição e ele vai ter que mexer. Então, é bom que se tenha esse entrosamento também. Bom, nós vamos voltar a falar das oitavas de final da Copa do Brasil e até ontem tinha um número incomodando a nossa equipe. E aí nós tomamos a seguinte decisão. Vamos esperar a rodada acabar para não ser injusto.
tinha ainda Inter e Paysandu, um confronto de um time da Série A contra um time da Série C. A gente tinha alguns confrontos desiguais e por isso achava, né, podia ter uma média de gols legal. A média histórica